Oi pessoal, eu sou Lindalva Santos e esse é o canal Afinidade Terapêutica. Como vocês estão? Tudo bem? Pessoal, hoje eu vim aqui para dar um tema para vocês. Destrave a sua vida. Como que você vai fazer isso? Faz a vida fluir. Sinta que a vida está indo para frente. E aí, fala para mim. De onde que você está falando? Há quanto tempo você segue o canal? E se não segue ainda, dá uma força aí. Ativa o sininho, dá um like, se inscreva aqui no canal. Deixe o seu comentário para o YouTube entender que esse material é bom, que esse conteúdo vale a pena e ajuda várias pessoas. Ajuda o canal a crescer, pessoal, por favor. Gente, eu trouxe um tema aqui, esse tema Destrave a sua vida, para falar uma coisa para vocês. Falar para vocês que tem pequenos pontos que a gente tem que mudar na vida da gente. E o maior deles é quando a gente se enxerga, quando a gente começa a olhar para nós mesmos. É muito fácil, né, gente, a gente olhar para o outro. Por que é muito fácil a gente olhar para o outro? Porque a gente está vendo o outro na nossa frente. A gente não se vê todos os dias, né? Só na frente do espelho. Então é muito fácil a gente falar críticas ou elogios aos outros. Agora me fala um pouco de você. Não precisa nem falar um defeito, fala uma qualidade sua. É difícil, né? Gente, é super difícil a gente falar até as nossas qualidades, porque muitas pessoas ainda não se conhecem. E o número, gente, é infindável de pessoas que não têm autoconhecimento, que não conhecem sobre si própria. Bom, hoje eu quero falar para vocês aqui uma forma da gente, várias formas inclusive, da gente destravar a vida da gente. A primeira delas é o autoconhecimento. É a gente parar um pouco. Gente, quem é que atrapalha a sua vida? Quem anda infernizando as suas madrugadas? Quem é que não sai da sua cabeça? Quem te incomoda? Quem é que anda atrasando a sua vida? Bom, independente da sua resposta, eu quero te dizer uma coisa. Antes do que qualquer pessoa, antes de qualquer resposta, antes de qualquer coisa, a gente tem que olhar pra gente. Puxa vida, mas fulano me deixa mal. Puxa vida, mas Beltrano me constrange. Puxa vida, mas as pessoas falam mal de mim, as pessoas me observam, as pessoas me criticam. As pessoas têm um olhar crítico sobre mim. Será que isso não é um reflexo? Isso não é uma opinião sua mesma, espelhada no outro? Pessoal, antes de qualquer coisa, a gente tem que olhar pra gente. Antes de qualquer opinião. Vamos olhar para nós, vamos nos conhecer melhor. E por que eu digo isso? O primeiro ponto para destravar a vida da gente é a gente parar de olhar para os outros e olhar para nós mesmos. Como que a gente vai construir um mundo melhor se nós não somos melhores? Como que a gente vai conseguir uma vida de progresso, de prosperidade, se a gente não pensa em progredir? Desejar, querer as coisas é muito bom, mas será que você está fazendo por onde conquistar as coisas? Não é brincadeira não, pessoal, não é fácil não. A gente tem uma missão muito grande nessa vida e cada um tem uma missão única. Você já pensou que você é único e única no meio de 8 bilhões de pessoas no mundo? Você é único e você é especial. E uma força maior, chame você como quiser, de Deus, de Jeová, de Buda, seja qual for a sua religião, ou tenha ou não você religião, mas você tem que admitir, existe uma força maior neste universo que nos colocou aqui e todos nós temos uma missão. Quando você descobre o seu propósito, você destrava tudo na sua vida. É verdade, pessoal? Por onde nós vamos começar? Agora nós vamos começar de verdade, desapegando das coisas. Perguntas respondidas, quem é que atrapalha a sua vida? Quem é que causa um mal-estar na sua vida? Muitas vezes, pessoal, é a gente mesmo. A gente tem que desapegar das coisas e das pessoas que não fazem bem pra gente.
Pensa bem, por que desapegar das coisas e das pessoas que não fazem bem pra gente? Coisas guardadas há muito tempo sem uso têm uma energia forte, têm uma energia simbólica. Algumas são energias boas, sim, porque são coisas que marcaram uma história boa na vida da gente. Mas o ser humano, gente, tem uma mania de querer marcar coisas ruins em suas vidas. Tem a mania de lembrar de coisas ruins. Isso é absolutamente normal. Pegue todas as coisas guardadas na sua casa e veja se elas são legitimamente boas, se as lembranças que elas trazem são boas. Tem coisas que as pessoas têm em casa que elas nem necessitam, que elas simplesmente guardam porque se um dia precisar, a gente usa. Não, não dá, pessoal. Ficar esperando talvez um dia a gente precisar. A gente não vive de futuro, a gente constrói o futuro. E a gente só constrói o futuro hoje. A gente usa as coisas hoje e a gente ama as pessoas hoje. Hoje, a gente não usa as pessoas hoje e a gente não ama as coisas hoje. A gente não guarda as coisas por amor, por afeto, por algum tipo de apego. Então essas coisas, elas têm um laço sim simbólico com a gente e você tem que verificar todas as coisas aí no celular. Que tipo de laço essas coisas têm para você? Qual que é a ligação que isso tem com você? É boa, é ruim? Ou você só está esperando talvez um dia poder usar? Gente, tem gente que guarda fio em casa, pedaço de fio, e eu conheço bem gente que faz isso. Guarda pedaço de fio para quem sabe um dia usar e às vezes esses fios até enferrujam. Eles sujam, enferrujam, desgastam, como tudo que a gente guarda e não usa mais. Aquilo envelhece, aquilo fica velho e simplesmente a pessoa não faz nada daquilo. Gente, a gente tem que começar a aprender a dar valor às pessoas e a se desfazer das coisas, principalmente das coisas que não têm mais utilidade. Bom, pessoas. A gente tem sim que ter apego a pessoas. O ser humano não foi feito para viver sozinho. Eu não fui feita para viver sozinha. E você também não. Então para e pensa. Quem são as pessoas que você vai deixar na sua vida? A gente chega numa idade, e esse vídeo aqui, pessoal, não é voltado só para quem é mais velho ou mais jovem, não. A gente chega numa determinada idade em que a gente olha em volta e a gente pode contar nos dedos quantas pessoas que estão ao nosso redor com quem a gente realmente pode contar. Com quem que você pode contar? Quem que está presente todos os dias? Se não todos os dias, toda semana na sua vida. Quem te liga uma vez por mês para saber como que você está? Quem faz questão de ir na sua casa tomar um café? Quem que te manda aquela mensagem legal e depois está presente para te dar um abraço? Pessoal, hoje em dia, nessa época digital, tem muitas pessoas que são muito amigas pela internet. E depois, pessoalmente, elas praticamente não se conhecem. Hoje em dia, a tecnologia está fazendo a gente fazer amizades com pessoas do outro lado do mundo e perder a amizade dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos. Então, coloca na balança, pensa direitinho, faz uma lista, coloca aí na sua lista, sabe aquela lista de amigo secreto do final do ano? Sabe aquela lista de convite para o seu aniversário? Faz uma lista diferente, uma lista de pessoas legais e pessoas tóxicas, pessoas amorosas e pessoas que não estão nem aí. Faz uma lista. Você vai encontrar muito mais informação do que eu estou te passando aqui. Você vai descobrir muito mais coisas do que você imaginava. Quem são as pessoas tóxicas? Gente, pessoas tóxicas são aquelas pessoas que simplesmente nos fazem mal de alguma forma. São pessoas que por mínimos detalhes, você não sabe por quê, mas te dá aquela dor de cabeça depois que você visita elas ou que elas te visitam.
É aquela pessoa que sempre tem um olhar muito crítico sobre você, muito penoso. É aquela pessoa que não se enquadra de alguma forma no seu dia a dia. É aquela pessoa que talvez faça com que você não se enquadre na vida dela. Então, essas pessoas, elas além de ter algum problema significativo nas vidas delas, né? Além dos problemas do dia a dia, simplesmente, algumas pessoas falam, o santo não bate, mas não é questão que o santo não bateu. É questão que realmente, no decorrer da vida, a gente tem que saber dosar. O ser humano não foi feito para viver sozinho, mas também não foi feito para ser influenciado por pessoas ruins. E aí? Quem te faz bem? Quem você ama? Com quem você quer estar nesse Natal? Com quem que você quer estar daqui a um ano? Responda essas perguntas para você mesmo. Só que tem o seguinte, dose dentro da sua vida o quanto você tem de alegria e de tristeza. Faça aquela lista de final de ano, mas faça a lista de pessoas tóxicas e não tóxicas. Aquela lista de pessoas que você quer manter na sua vida de coração e as que simplesmente já não estão mais na sua vida. Às vezes a gente liga, entra em contato, a gente tenta ir atrás de pessoas que simplesmente não ligam pra gente. Acho que tá na hora, né? Da gente começar a perceber quem são essas pessoas. Bom, pessoal, faça a sua lista de pessoas tóxicas e de coisas que você não precisa mais, objetos da sua casa. Vamos fazer uma limpeza esse final de ano. Uma limpeza física, material e espiritual. E eu digo mais para vocês, viu? Menos é mais. Outro ponto também, pessoal, é casa adoecida, energias ruins, excesso de peso material. Isso entra nesse assunto que eu acabei de falar para vocês, para se desfazer de coisas que não são necessárias, tá? Um ambiente pesado, um lugar carregado de acontecimentos. Às vezes a gente fala assim, puxa vida, eu prefiro estar trabalhando do que estar na minha casa. Eu não suporto as pessoas de dentro da minha casa. Gente, às vezes o problema nem são as pessoas dentro da sua casa. Às vezes são os hábitos. Qual o seu hábito? Você come na hora certa? Você dorme na hora certa? O que é certo para você? Você acha que a sua alimentação é saudável? Você acha que você influencia bem na vida das pessoas? E aí, você acha que as pessoas influenciam bem a sua vida? Bom, às vezes a gente convive sim com pessoas que não tem muito a ver com a gente, mas também às vezes a gente não tenha muito a ver com as pessoas. Por isso que eu falo, pessoal, o autoconhecimento é tudo. A gente se conhecer e saber quais os nossos pontos de acertos e erros é muito importante na vida da gente. Ah, mas a minha avó é muito chata. Ai, mas a minha mãe pega no meu pé, me cobra. Cobranças você vai ter a vida inteira. Ah, mas eu moro com os meus pais e eu tenho contas para pagar. Você vai ter contas para pagar a vida toda. Sinto muito te informar disso, mas é a verdade. O diferencial é como você vai encarar essas cobranças. Como que você reage ao mundo? Gente, 80% do que acontece na vida da gente é como a gente reage ao mundo. As coisas vão continuar acontecendo. Aquele turbilhão de milagres e acontecimentos bons e ruins na vida da gente. Como que você vai encarar isso? Para e pensa. O que você vai fazer para tirar essas energias ruins de dentro da sua casa? Às vezes a energia ruim vem de um pensamento. Às vezes a energia ruim vem dos hábitos. Sabe aquela casa cheia de pessoas que tem alguma doença na família? A mesma doença às vezes. Às vezes os parentes mais distantes são saudáveis, mas os mais próximos são doentes. Talvez uma doença terrível, mas também preocupante,
mas muito comum hoje em dia, como a diabetes, por exemplo. Por que será que algumas famílias, todo mundo ou quase todo mundo da família é diabético? Você já parou para pensar nisso? Puxa vida, será que fizeram algum feitiço para mim? Puxa vida, será que isso é mal olhado? Puxa vida, será que isso é culpa dos outros? Puxa vida, será que isso é culpa daquela minha avó que faz aquelas comidas pesadas, cheias de massa, aqueles sucos cheios de açúcar e aqueles doces cheios de calorias? Não, a sua avó não coloca comida na sua boca. A sua avó não coloca comida na boca de ninguém. As pessoas não fazem da gente o que nós somos, nós fazemos. Muitas vezes são os hábitos que estragam a gente. Então essa parte, pessoal, a casa adoecida, vem muito dos hábitos. Observa, olha em volta, quais os hábitos que vocês têm? Começa a reparar quais os hábitos da sua família. Quais os hábitos das pessoas que convivem com você? E acima de tudo, quais os seus hábitos? Mas vamos voltar lá atrás um pouquinho. Antes de você culpar qualquer pessoa pelos hábitos de dentro de casa, comece a modificar os seus hábitos. A casa adoecida, ela adoece a gente também. E ela é capaz de adoecer uma família inteira. Às vezes, os problemas da vida vão tomando conta e as famílias vão adoecendo. Aí vem aquelas doenças graves de verdade que parece que não tem solução. E algumas vezes, em alguns casos, realmente não tem. Isso traz a tristeza, isso traz o luto, isso traz a desesperança. E é por conta disso que muitas famílias se acabam. Se separam através do luto, se separam através da separação. Mas existem muitas famílias que estão juntas e mesmo juntas já estão separadas há muito tempo. Tem muitas pessoas que estão vivas andando por aí, mas já morreram há muito tempo. E por que eu estou falando isso? Por causa do adoecimento do lar. O adoecimento do lar, pessoal, nada mais é do que os hábitos. O seu hábito, qual que é o seu hábito no dia a dia? Comece por você, se observe. Depois você me fala. Mudando os hábitos da gente, mudando a forma com que a gente come, mudando a forma com que a gente vê o mundo, mudando a forma que a gente dorme, que a gente acorda, os horários, mudando algumas coisas, trocando algumas coisas por alimentos mais saudáveis, bebendo mais água, reparando menos nos defeitos dos outros, assistindo menos aquele noticiário da televisão que fala um monte de coisas que contaminam a mente da gente. Gente, violência teve e tem a vida toda. A violência, infelizmente, assim como a alegria e a prosperidade, ela nunca vai deixar de existir. Porque nós, seres humanos, somos seres que temos uma violência, sim, contida por dentro ou incontida. Nós fazemos parte da natureza. Assim como dizem os cientistas, nós somos animais racionais. Então, por que a gente não está mentalizando os nossos limites, as nossas falhas, os nossos hábitos? Comece por você, observe os seus hábitos. Por que a sua casa pode estar adoecida? Por que algumas coisas na sua casa não estão indo para frente? Por que a prosperidade não está chegando? Comece por você. Veja os seus hábitos alimentares, os seus hábitos de trabalho, os seus hábitos de sono, as suas amizades. Veja em que vínculo você está andando. Gente, a gente não escolhe o nosso vínculo familiar, mas a gente escolhe como que a gente vai ser dentro da nossa família. Bom, tem um outro ponto que eu quero falar aqui para vocês, que é um ponto da sua história. Escreva a sua história. Sabe, a sua história é muito importante. A sua história é extremamente importante para você. Puxa vida, se você não der valor à sua história, o que vai ser dela? Que importância você tem no mundo? Tem muitas pessoas, pessoal, que não gostam de tirar foto. Tem gente que não guarda bons momentos, só lembra de coisas ruins. Tem gente que não se preocupa nem em ler um livro.
quanto mais em escrever um livro. Gente, tem muita gente que acha impossível tirar diplomas da gaveta. Tem muitas pessoas que nem se preocupam se tem algum diploma ou não, que nem lembram mais. Sabe, eu acho que tem muitas coisas na vida, sabe, que contam as nossas derrotas e as nossas vitórias. Tem pontos da vida muito importantes. Assim como tem na minha, e cada um, assim como aquela expressão que diz, tem a sua cruz para carregar, eu tenho a minha cruz para carregar. Você tem a sua. Mas e aí, em que ponto da vida que a gente vai parar e vai observar o quanto a gente aguentou o peso da nossa cruz? O quanto a gente aguentou e quanto a gente é forte e como que a gente superou muita coisa e como que a gente chegou até aqui? Gente, você é forte, pessoal, vocês são muito fortes. Vocês chegaram até aqui através da sua força interior. Presta atenção nisso. E eu digo mais para vocês, comecem a tirar fotos, muitas fotos. Tirem fotos de você. Tire fotos com os melhores amigos, tira foto com os parentes, tira foto com aquela pessoa da família super amada, aquela pessoa que você mais quer bem. Você não sabe se você vai ter uma chance daqui a pouco ou amanhã de estar com essa pessoa de novo. Gente, não tenham medo nem vergonha de tirar foto. A vergonha, ela vem muitas vezes da baixa autoestima. A vergonha, ela tem vários motivos, principalmente a baixa autoestima. Hoje em dia, as pessoas deixam de se valorizar simplesmente porque não se conhecem. Olha para você, vê a pessoa incrível que você é. Se orgulhe de você. Comece a se amar. Comece a reparar na sua história. Gente, tem gente que começa a esquecer da própria história. A gente não pode esquecer da história da gente. Nós somos únicos. E só você sabe tudo que você passou para chegar até aqui. Pegue todas essas dores e transforme em vitórias. Transforme em conquistas. E tenha orgulho de você. Sabe, você pode escrever um livro da sua história. Você pode pegar todos os seus diplomas e colocar na parede. Eu falo muito isso para os meus pacientes. Pega seus diplomas e coloca na parede. Sabe? Você estudou, você se aplicou, você aprendeu aquilo. Tem pessoas que estudam, tiram seus diplomas e elas simplesmente não trabalham com o que elas fizeram. Mas, puxa vida, foi uma parte da sua vida, foi um aprendizado. Põe o seu diploma na parede para que você olhe todos os dias e você se sinta qualificado para aquilo que você estudou. Não coloque ele na gaveta sem intenção nenhuma. Pessoal, nós somos fruto do que nós imaginamos, pensamos e vemos em nós mesmos. Se a gente não conseguir ver coisas boas em nós mesmos, quem é que vai ver? Aonde que a gente vai chegar? Olha, veja em você quem você é e veja na sua história as suas derrotas e vitórias e faça delas a sua força, a sua conquista e comece a se sentir realizado hoje em dia, muito mais forte. Pegue toda essa tristeza que você tem aí dentro e transforme em força, transforme em aprendizado. Eu costumo dizer assim, eu falo muito pro meu filho, às vezes o meu filho, ele tem medo de fazer, ele tinha muito antes, né, quando ele era menor, ele tá com 12 anos, ele fala, mãe, eu tenho que fazer uma apresentação na escola, eu tô com medo, eu tenho que fazer uma leitura, hoje é dia de prova. Aí eu falava assim, mas filho, você tá pronto, você tá preparado? Aí ele falava, não, eu falava, fala que sim. Sim, mãe, eu tô preparado. Você sabe por que você tá preparado, filho? Porque você já nasceu preparado. Você nasceu preparado para aprender. Vai lá e mostra o que você aprendeu. Então eu falo isso para você. Você já nasceu preparado. Você nasceu preparado para aprender. Mostra para o mundo tudo que você está aprendendo. Pessoal, o propósito da vida
É o que a gente tem de melhor dentro, contido dentro da gente. E ninguém é capaz de tirar isso da gente, senão nós mesmos. Você sabe no que você é bom, você sabe o que você faz de melhor na sua vida. Não adianta, você é incrível. Começa a correr atrás de você. Começa a se conhecer. Começa a limpar as gavetas da sua vida. Começa a escrever a história da sua vida. Começa a colecionar fotos de bons momentos. Começa a imprimir essas fotos. Lembra, gente, da época que a gente imprimia fotografias? Lembra que os nossos avós, eles mostram os nossos pais e falam, olha aquela foto de 20, 30 anos atrás, quando a gente era jovem? Hoje em dia a tecnologia é incrível, por isso nós estamos aqui. Mas, gente, se faltar energia elétrica, que sobre pelo menos o aprendizado, que não falte o nosso aprendizado. Imprima suas fotos dos melhores momentos da sua vida e coloca naquela parede, do lado daquele diploma, que conta a sua história. E, se possível, escreva um livro com acertos e erros, derrotas e vitórias. Tudo isso é você, tudo isso faz parte de você. Pessoal, se divirta com a sua companhia. Faça algo por você todos os dias. Se dê a saúde de presente. Dance, cante, pinte, se exercite. Tenha um hobby. Só você sabe do que você gosta, viu? Se dê uma coisa muito importante de presente. Hoje em dia, muita gente fala assim, eu quero ganhar um carro, quero ganhar um apartamento, quero ganhar uma casa própria, quero ganhar dinheiro, quero ganhar na loteria, final do ano vem aí. Vai vir aí as loterias e aquelas mega-senas e todos aqueles jogos que o pessoal gosta de apostar, né? Naquela esperança infindável de que as coisas vão mudar. O processo de mudança, ele é feito gradativamente, aos poucos. E ele vem de dentro para fora. Ele não vem de uma loteria. Ele não vem de uma falsa esperança, de um bilhete. Ele não vem de uma notícia da televisão. Ele não vem de uma fofoca ou de um comentário. Ele não vem de uma chance de ilusão. A oportunidade de mudanças, ela está presente o tempo todo. Ela está presente dentro da gente, o tempo todo. Você pode mudar sempre, quantas vezes você quiser, pela sua vida toda. É possível você mudar. Você está sempre em mutação, você tem que estar sempre se melhorando, se reinventando. Sabe, eu acho que você não tem que ser melhor do que os outros. Você tem que ser melhor do que você foi ontem. A gente tem que ser melhor do que a gente foi ontem. Quando eu falo se divirta com a sua companhia, eu quero que você se ame. E eu quero saber se você se ama. Fala aí, você se ama? Qual é o grau de amor que você tem por você? Você confia em você? Você confia nos seus pensamentos? E aí? Você é autocrítico com você mesmo? Fala pra mim. Escreve aí nos comentários, pessoal. Você tem um hobby? O que você gosta de fazer? Sabe, tem gente que não sabe o que gosta de fazer. Você é cosplay? Você gosta de interpretar personagens? Você é um ator, uma atriz? Você gosta de viver novas histórias? Você é atleta? O que você gosta na sua vida? O que você sente vontade de fazer e nunca fez? Olha, tem gente que gostaria muito de aprender a nadar, mas simplesmente nada. Não faz nada. A pessoa queria muito, muito aprender a nadar, mas ela nunca foi nem atrás de uma academia, atrás de um local que tem uma piscina e que dê um estudo apropriado sobre natação, para a pessoa um treino apropriado para a pessoa aprender. Ela nunca foi atrás. Às vezes ela fala, é muito caro, mas ela nunca foi atrás. Às vezes ela fala, eu nunca vou aprender a nadar, mas ela não tem nenhuma amizade em volta que nade, que saiba uma natação para ensinar para ela. Sabe, eu acho que a gente tem que se cercar de pessoas que gostam do que
a gente gosta. Então, comece a ver na sua lista de prioridades e de amizades e de interesses pessoais se você está cercado de pessoas que são como você, pessoas que gostam do que você gosta, pessoas que pensam do jeito que você pensa, pessoas que são capazes de encarar a vida de frente, pessoas que são capazes de se encarar de frente. Em primeiro lugar, a gente se encara, para depois encarar o outro. Pessoal, faça um hobby. A coisa mais importante é o tempo. Se dê tempo de presente. Tem gente que fica assim, mas eu não tenho tempo. Como você não tem tempo? Você nasceu. Gente, se a gente nasceu e a gente está aqui, Deus, ou essa força maior divina, a força do universo, que nos permeia, já nos permitiu todo o tempo do mundo. Eu tenho 48 anos de tempo e eu estou aqui aproveitando o meu tempo e fazendo o que eu acho que eu faço de melhor, uma das coisas que eu faço de melhor, que é buscar conhecimento, tentar adquirir conhecimento, principalmente com vocês. Por isso que eu pergunto para vocês, qual que é a sua opinião? O que você acha? Você tem alguma dúvida? Você tem alguma crítica? E outra coisa também, passar o conhecimento. Nessa vida a gente tem que aprender muitas coisas e passar o nosso aprendizado adiante. É disso que é feito a evolução do ser humano. É disso que é feito o progresso. É disso que é feito o seu motivo de viver, propósito. É disso que é feito o seu propósito de vida. Então, pessoal, se dê tempo de presente. O maior presente que a gente pode se dar na vida não é material, não é aquele bilhete de loteria, não é que você vai gastar dinheiro para comprá-lo, não pense que não. Não é aquele carro importado que você vai se endividar para tê-lo. Não é aquela casa que você vai ficar 30 anos pagando. O maior presente que a gente tem nessa vida é o tempo. E aí, o que você vai fazer de bom por você? O que você vai fazer com o seu tempo? Outra coisa, pessoal, doe coisas que você não usa mais. Dentro disso tá a parte do desapego, né, que eu já falei para vocês, né? A lei do retorno, ela existe. Quando a gente doa, sempre o mundo vai devolver pra gente. E o mundo sempre devolve proporcionalmente. O mundo devolve muito do que a gente oferece para ele, principalmente ao mesmo nível, à mesma altura. Se a gente acha que o mundo é frio e triste, o mundo gosta, sabe? A vida gosta de quem gosta dela. A vida gosta de quem gosta da vida. Quem não gosta da vida, a morte leva. E isso é uma máxima. Pessoal, se a gente vê um mundo triste e sombrio, com certeza, o mundo vai devolver tristeza pra gente. Tudo no universo, tudo conspira dentro de como nós encaramos a nossa realidade. Lembra que eu falei 80% de tudo que acontece com a gente é da nossa responsabilidade. É como a gente encara o mundo ao nosso redor. Às vezes você acha que o seu vizinho está jogando uma olhada em você, mas qual que é a forma que você está olhando para o seu vizinho? Às vezes a gente acha que o mundo não está devolvendo para a gente tudo aquilo que a gente merece. Mas qual que é a forma que você está se dando para o mundo? Qual que é o seu propósito de vida? Autoconhecimento é tudo. Gente, renova a faxina da sua casa. Pensa direitinho. Eu sou uma boa pessoa para minha família? Eu sou uma boa pessoa para mim? Eu sou uma boa pessoa se eu tenho pets para os meus pets? Gente, tem gente que ama bichinhos, tem a casa cheia de bichinhos, aí vai trabalhar e deixa os bichinhos trancados em casa sozinhos. É falta de tempo? Então se dê tempo de presente. Sabe, tantos exemplos que eu posso dar aqui, tantas coisas que eu já vi e vivenciei na vida, e eu falo muitas coisas mesmo,
de exemplo próprio mesmo, eu já não tive tempo para as pessoas ao meu redor, eu já não tive tempo para mim, eu já não tive tempo para minha vida. Eu já tive sim momentos muito tristes e passagens muito difíceis na minha vida e eu tive que aprender. Ou eu aprendia ou eu não aprendia. Só existe dois caminhos. Você quer o caminho do aprendizado, você quer o caminho do autoconhecimento, você quer renovar esse final de ano a sua vida? Então comece a renovar ontem. A renovação vem a partir de agora. A renovação, ela é constante. A renovação, ela é interna. Ela vem de dentro para fora. Sabe, se eu falar para vocês como que eu era 15, 20 anos atrás, vocês não vão acreditar. Eu acho que eu não tinha coragem de chegar aqui na internet e falar na frente de uma câmera. Eu talvez não teria coragem, principalmente se eu soubesse que tem muita gente me assistindo. Sabe, eu acho que tudo que aconteceu na minha vida, de bom e de ruim, foram os degraus. As pedras no caminho, eu fiz degraus e subi essa escada e continuo subindo a cada dia. Não é fácil. Não se sinta uma pessoa só. Não sinta solidão, não se sinta abandonada aí no canto. Você não está sozinha, você não é uma pessoa solitária. Eu posso não saber exatamente o que você está passando, mas eu sei essa sensação de vazio, essa sensação de incompreensão da vida, essa sensação de solidão e essa sensação de estar se desapegando das coisas, das pessoas ao seu redor. Às vezes a gente desapega das pessoas ao nosso redor e se apega às coisas. Sabe aquelas pessoas que agora, não precisa nem ser agora no final do ano, mas sabe aquelas pessoas que começam a comprar coisas compulsivamente? Tem gente que começa a comprar e compra e compra e compra e compra. Aí vai numa promoção, compra um copo, depois compra um talher, depois quer fazer um jogo bonitinho que nunca vai usar. E aquele joguinho fica guardado lá no armário e nunca é usado por ninguém. Aí a pessoa compra uma roupa bonita e ela fala que ela vai usar no Natal, e no Natal ela usa a mesma roupa que ela usou no ano passado. E que ela usou para trabalhar na semana passada. Sabe? Às vezes as pessoas estão tão vazias de si que elas tentam se preencher com coisas aleatórias, com coisas supérfluas. Gente, o seu valor é muito maior do que qualquer compulsão. O seu valor é muito maior do que qualquer pensamento ruim. O seu valor é muito maior, é muito mesmo, infindavelmente maior do que a solidão. Comece a se preencher de você. Se olha no espelho e fala, olha que pessoa incrível que eu sou. Olha que milagre da natureza, que espetáculo que você é. Comece a se sentir. Eu não consigo sentir você. Eu não consigo saber exatamente como que você está nesse momento. Como que você está vestida, como que você está, se você está sentada, se está em pé, se está na rua, se está assistindo esse vídeo do ônibus, do metrô, da sua casa. Eu não consigo saber nada disso. Mas eu te digo uma coisa, comece a se sentir. Eu me sinto bem e eu me sinto em conformidade com o ambiente ao meu redor. Como que eu consigo fazer isso? Buscando a paz interior. Quando você se conhece, busca o autoconhecimento e gradativamente essa sensação de bem-estar vem chegando, você se torna uma pessoa insuperável. Acredite em você, você é um espetáculo vivo. Comece a acreditar nisso. Sabe, tem pessoas que é muito mais fácil elas acreditarem que elas são ruins ou que elas não merecem coisas boas do que acreditar que elas são um espetáculo. Mas são. Você é um espetáculo. Você é um espetáculo vivo. E você é capaz de muitos milagres. Você é capaz de mudar para melhor a vida de muita gente. Você é capaz de coisas incríveis.
Você tem uma força interior que até você desconhece. Pega tudo aquilo que você tem ao seu redor, que você não usa mais, e joga fora. Menos é mais. Pega tudo aquilo que você não usa, mas que ainda tá bom, e doe para pessoas que precisam. Sabe? Pega e renova a sua vida. Não é só renovar o guarda-roupa no final do ano. Renova aquela lista de amizades, de pessoas queridas. E todo mundo que ficou fora daquela lista, talvez não seja tão importante assim. Ou talvez você não seja tão importante assim para aquelas pessoas. Ao contrário do que eu falei, pessoal, tem gente, não é que elas não querem estar com outras pessoas, sabe? Tem gente que tem uma dependência emocional e elas querem muito estar com as pessoas ao seu redor. Então essas pessoas fazem birra, essas pessoas chamam atenção, essas pessoas elas querem muito, 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 muito mesmo estar dentro de um vínculo que talvez não pertença a elas. Talvez o exagero delas e crenças limitantes ou crenças antiquadas façam essas pessoas se tornarem chatas, façam essas pessoas se tornarem inconvenientes. Às vezes a sua família te critica ou pega no seu pé, ou às vezes se afasta de você e você culpa todo mundo em volta. Puxa, as pessoas mudaram comigo. Puxa, as pessoas não me compreendem. Mas será que você não tem aí uma carência emocional muito grande? Será que não tem coisas aí dentro a serem preenchidas? Eu digo, um lugarzinho aí dentro para não ser preenchido por objetos, mas para ser preenchido por você mesmo, por você mesma. Será que não tem um pedaço aí dentro do seu coração que anda meio abandonado? Esse pedaço se chama amor próprio. E aí, quando que você vai encontrar o seu amor próprio? Quando que você vai se apaixonar por você? Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Quando que você vai se apaixonar por você? Comece esse ano com uma nova paixão. Se você já se ama, se reconquiste. Comece a mostrar para você mesmo que você é importante. Renove a sua casa, renove as suas amizades, renove a sua vida, reforce a sua família, reforce o seu eu interior. Conheça no que você é bom, as suas qualidades e comece a encontrar o seu propósito. Gente, propósito é tudo aquilo que a gente faz e que a gente consegue preencher na vida dos outros. O propósito é o nosso talento que pode ser distribuído. E quando você encontra o seu propósito de vida, nossa, não tem mais nada a ser desvendado nessa vida. Não tem segredos, a vida começa a ficar muito mais fácil. Sabe, renove sua forma de se ver e comece por você. Eu vou terminar esse vídeo aqui agora e vou deixar essa mensagem de final de ano para você. Renove a sua vida, o seu ponto de vista, sobre tudo, principalmente sobre você mesmo. Renove seus hábitos, renove a sua casa, renove e comece por tudo que você tem agora, não pelo que você quer ter. Eu desejo do fundo do meu coração que você tenha uma semana incrível e muito obrigada por assistir até aqui. Pessoal, se você gostou, deixa o seu comentário aí, se você tiver alguma crítica, algum elogio também. Compartilha para ajudar o canal a crescer e comenta, curte, para o YouTube entender que esse material é bom. Muito obrigado, um beijão e até a próxima.